Oi, gente, tô de volta. Meu nome é Gabriela e hoje eu vim aqui para fazer uma reflexão com vocês. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, gente, um insight que eu tive lá no início do meu processo, né, de conexão mais forte espiritual e que abriu muito a minha mente, né, e o meu coração também. Para a forma como a gente encara a vida e encara os outros, principalmente, né? Então, lá no meu início do meu processo espiritual, né, de reconexão, eu tinha uma autoestima muito baixa e eu lembro que eu pensava muitas vezes que as pessoas faziam coisas, né, que faziam com que eu me sentisse não amada, excluída, né? Eu pensava que elas faziam coisas, esse tipo de coisa, porque eu não era uma pessoa legal, né, enfim. Então eu fazia justificativa a partir de quem eu era, né. E depois de um tempo também, às vezes eu fazia o julgamento de que isso acontecia, né, principalmente quando era com as outras pessoas, né, de que aquilo não era correto, de que aquela pessoa estava fazendo algo ruim, como se a pessoa estivesse fazendo uma maldade mesmo para o outro, né. E foi uma grande descoberta pra mim, né, quando eu comecei a perceber que, na verdade, todas as vezes que as pessoas tinham esse tipo de atitude, né, mais negativa, na verdade, elas estavam tentando o máximo que elas podiam, muitas vezes, conseguir um amor, conseguir um reconhecimento, né. E que muitas vezes a gente tem esse tipo de atitude que depois a gente até se arrepende da maneira como a gente tratou o outro, né? Ou como a gente se colocou em determinada situação que a gente acha que não foi adequada. Mas quando a gente para olhar lá no fundo, a gente percebe que o que está alimentando muitos dos nossas atitudes, dos nossos atos, é o nosso medo. Então, nesse processo, eu comecei a entender que nada daquilo que parecia que estava se apresentando para mim, de fato, era contra mim, sabe? Que tudo aquilo que às vezes eu interpretava que era contra mim, que era porque eu não era boa o suficiente, ou legal, ou porque as pessoas faziam, às vezes, eram cruéis, né? Eu comecei a entender que nada era contra mim, né? Que tudo dizia respeito ao processo daquela pessoa. E que até mesmo quando eu fazia coisas que eu não considerava corretas depois e me sentia mal, também eram momentos em que eu estava procurando esse amor, procurando esse reconhecimento, né? E quando eu me enxerguei no outro, enxerguei a dor do outro em mim, eu pude olhar com mais compaixão para esse processo. Eu comecei a entender que até as nossas atitudes mais egoístas não são nada mais do que um pedido de amor, do que a falta de amor, né? Então, um pedido do amor do outro e a falta do amor, inclusive, com nós mesmos. Então, toda vez que a gente tem uma atitude que não é correta, que não é positiva para o outro, e a gente tem conhecimento disso, nós costumamos nos sentir mal depois, né? Então, a gente já recebe, de certa forma, algo negativo dessa atitude, mas é uma falta de amor conosco mesmo, principalmente, gente, porque vai contra a verdade do que nós somos. Nós somos amor e luz pura. E toda vez que a gente se reafirma, a gente se coloca num lugar diferente, como alguém que não tem esse amor, que não é esse amor, que não age desse lugar com o outro, a gente está alimentando, na verdade, uma ilusão de quem nós somos. E por mais que esse ato pareça por fora egoísta, então pareça que a gente está fazendo aquilo por nós mesmos, né, em detrimento do outro, na verdade, a gente só está se machucando, porque a gente está dizendo para nós que nós não somos quem realmente somos. Isso nos machuca num nível muito profundo. Não dá para a gente ser perfeitamente feliz sem ser esse amor e sem transbordar esse amor para o outro. Porque o amor, ele é um processo que passa por nós, mas que se estende aos outros, né? À medida que a gente também começa a compreender que nós somos um.
Então, tudo que eu faço pra mim, eu também faço pro outro. E se eu faço algo de ruim pro outro, eu só posso estar fazendo algo de ruim pra mim mesmo. Porque não existe nada fora, né? Então a gente acaba sofrendo, né? Acaba sendo uma grande falta de amor, inclusive conosco mesmo, não só com o próximo. Porque a gente sofre em muitos níveis. A gente sofre reafirmando algo que a gente não é. Nos identificando de novo como uma ilusão, né? De que nós somos egoístas, de que nós não somos amados, de que nós somos uma pessoa... Enfim, você pode colocar qualquer adjetivo negativo que você já tenha usado pra você mesmo. E nesse processo também machucamos o outro, que é parte de quem nós somos, né? No nível da nossa consciência mais verdadeira, né? No nível mais profundo. A gente sabe disso e a gente se lembra disso. Não tem como a gente fazer nada para o outro, não tem como a gente fazer nada fora. Tudo tá dentro, né? Quando eu comecei a entender isso, foi uma grande chave que virou, né? E virou uma chave muito interessante que falava sobre a questão do egoísmo, né? Até então eu achava que era egoísmo cuidar de mim mesma, né? Que o amor próprio às vezes poderia ser confundido com egoísmo. E foi então que eu entendi que egoísmo não tem nada a ver com amor próprio. Que quando a gente se ama de verdade, a gente não se coloca nesse lugar de ilusão. A gente não se coloca nesse lugar que machuca o outro, né? E que consequentemente nos machuca. A gente nos coloca no lugar da verdade, né? Com amor e compaixão por nós mesmos e também alinhado com o outro. Então a partir daí a gente sempre transborda, né? É impossível a gente se amar verdadeiramente e não transbordar esse amor pro outro. E isso é muito diferente de egoísmo, muito, né? Então quando eu comecei a entender esse processo, eu comecei a ter uma visão completamente diferente, né, do que era o amor, do que era o amor próprio, né, do que a gente tinha que esperar às vezes do outro e do que realmente significava, né, esse esperar do outro. Então, o que essas atitudes realmente significavam? Será que era mesmo sobre mim ou será que era sobre o processo dele, né? E se era sobre o processo dele, também aprender a ter compaixão pelas dificuldades, porque muitas vezes as dificuldades que eu via nele, no outro, também eram dificuldades em mim, né? Eu dei o exemplo de excluir pessoas, por exemplo, né, na adolescência, na infância. E muitas vezes quando a gente passa por esses processos, a gente também faz eles, né? Então às vezes a gente é vítima, mas a gente também tá no ciclo de perpetuar aquilo porque a gente não enxerga outro caminho, né? E daí ninguém encontra paz, né? A gente não encontra paz nem se identificando com esse lugar de vítima e nem se identificando com esse lugar de algoz, né? Então, o lugar da paz, né? O lugar do amor é esse lugar verdadeiro onde a gente se conecta com o amor próprio, né? E com o amor pelo outro, que é um amor só, né? Enfim, eu queria compartilhar um pouquinho, então, essa reflexão com vocês. Se fez sentido pra vocês, ou se vocês já passaram por algo parecido, me contem nos comentários. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, todas as notificações. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo.